Olá, 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 olá. Bom dia a todas e a todos. Começando um pouco atrasado, às 11h40 e poucos, eu estou sem o horário aqui. 11h45, Estrela? 45, 46. 11h45, o Fórum 11h30, que a gente só está transmitindo pelo Facebook agora, nesse horário. Todos os dias o que a gente vai fazer, enquanto tiver com um problema no Hangout. A gente já entrou com uma notificação judicial para tentar desbloquear isso, né? O deputado Marcheselli me procurou, disse que ele não é o autor da demanda de bloqueio. A gente está fazendo uma matéria e colocando na fórum. Depois eu te explico a história, Estrela. Primeiro, deixa eu dizer, estou aqui com o Guilherme Estrela, né, que foi ex-diretor da Petrobras, o responsável pela descoberta do pré-sal, um dos responsáveis, né, que dirigia a diretoria da Petrobras, que tratava da exploração na época, da diretoria de produção e exploração. Não, exploração e produção. Exploração e produção, aqui mudando a ordem dos tratores. E também, depois eu vou apresentar o Estrela para vocês, mas antes de entrar no assunto propriamente que nos coloca aqui, explicar essa história do deputado Marcheselli, porque é importante fazer justiça, né? Ele me mandou uma carta, foi muito cordial a assessoria de imprensa dele, porque a gente tinha colocado um vídeo no nosso YouTube, onde o deputado Marcheselli, por descuido, estava fazendo uma live e estava fazendo numa mesa de vidro, com gravata, paletó e tal, só que pela mesa de vidro se percebia que ele estava com shorts de pijama. Uma cena curiosa, engraçada, a gente pôs o vídeo no YouTube e sem entrar em julgamento de valores, mais para o diversionismo, vamos dizer assim, dessa galáxia da web. Bombou o vídeo, etc., mas alguém denunciou, ou algumas pessoas denunciaram isso lá, e o YouTube, com essa moral estadunidense, nos bloqueou para fazer entrevistas que a gente faz à distância. Então, se você estivesse no Rio de Janeiro, em Brasília, eu podia te entrevistar à distância, que é um instrumento muito interessante que a gente tem usado muito aqui na revista Fórum. Inclusive pelo fato de hoje a Fórum estar sediada aqui em Santos. Eu fiz um vídeo de paletó e gravata e de bermuda, de shorts de pijama para conversar com o deputado. O vídeo também bombou, muita gente procurou o deputado, ele mandou uma carta dizendo que ele não é autor da demanda. A gente está encaminhando isso, notificando o YouTube, tentando o desbloqueio, porque se a pessoa supostamente atingida se diz que não foi atingida, não faz menor sentido a gente continuar punido, né, por essa moral estadunidense, né, Guilherme? Isso. Bom dia. Não, bom dia. Não, porque tem uma história na política brasileira do deputado Barreto Pinto. Você já sabe dessa história? Não, essa não. O Barreto Pinto era um deputado, o Rio de Janeiro era o Distrito Federal, sede do governo da República, e o Barreto Pinto era deputado federal, não sei agora por que estado. E bateram uma fotografia do Barreto Pinto de cuecas. E ele foi cassado. Ah, é verdade, isso na Cruzeiro, eu acho que saiu essa foto, se eu não me engano. Eu não me Era uma lembro. Reportagem da Cruzeiro, teve toda uma polêmica, a revista antiga Cruzeiro. Essa história ficou famosa, assim. Você vê, o deputado não foi cassado, e eu vou dizer mais, disse para ele naquela transmissão, quando me dirigi a ele, você vai ter mais voto, porque as pessoas vão achar simpático. Se eu fosse ele, eu faria vídeos a partir de agora só de shorts, de pijama, e aos comícios, inclusive, quando eu tivesse tempo de calor, terno, gravata, assim, para acabar também com esse folclore. Eu considero quase um folclore, essa coisa de ter que ir de paletó, gravata, terno para o Congresso, que de certa maneira seria caso bom. Mas bom, para quem está chegando agora, aqui, eu estou com o Guilherme Estrela, eu já disse, mas repito, que foi diretor da Petrobras de produção e exploração. Exploração e produção. No final eu vou conseguir chegar lá. Mas não foi só isso. Ele não só foi responsável, estava na diretoria responsável pela descoberta do pré-sal, mas também de um dos maiores poços do Iraque, né? Que agora me foge o nome. Majnun, exatamente, o Majnun. Enfim, Estrela, eu queria te fazer uma primeira pergunta já provocativa em relação ao que está acontecendo, para a gente depois entrar propriamente na situação atual da Petrobras. Quando naquele domingo veio à tona
as denúncias do Snowden pelo Fantástico, Sim. que eram denúncias que tinham saído no Guardian, primeiro, depois o Glean publicou no The Intercept, criado a partir de uma doação do dono da eBay. Quando eu vi aquilo, Sim. eu tomei um choque e falei, bom, eu imagino que a partir de agora o Palácio do Planalto vai tomar todos os cuidados em relação ao pré-sal. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Quando você viu aquilo, o que você achou que podia acontecer com a Petrobras com o pré-sal? Não, olha, deixa eu me recordar. Na verdade, não nos causou surpresa, né? Quer dizer, o fato de ter sido trazido a público, né? Uma referência a na verdade, uma espionagem, não sei se foi essa da espionagem da NSA. Da espionagem da NSA, não nos causou surpresa porque a importância do pré-sal na geopolítica mundial, somente do hemisfério ocidental, ela já tinha, e a preocupação dos Estados Unidos com essa descoberta, ela já tinha sido, enfim, explicitada, primeiro pela reativação da Quarta Frota. 3 meses depois de nós temos descoberto, anunciado a pré-sal. E antes disso, aliás, foi a primeira manifestação deles, nós tivemos o computador de bordo do poço descobridor do campo de Lula, que antigamente se chamava de Tupi, roubado no Cais do Porto do Rio de Janeiro. Quer dizer, o poço, quando acaba, nós submetemos a uma radiografia, entre aspas, né, do poço inteiro. Isso é uma operação que vem em etapas, né, mas tudo é guardado num arquivo só. E o poço acabou, um descobridor de um campo, depois seria até hoje o maior campo brasileiro, ele vai custar muito a ser suplantado, né, na sua posição de campo com maiores volumes de óleo e gás. E esse computador, nós não tivemos a malícia, né, da descoberta que havíamos feito em termos geopolíticos, e depois isso se consolidou muito na nossa cultura lá, e a gente manteve os procedimentos operacionais do poço dos dados do poço de Lula iguais aos que a gente mantinha, que eram a praxe da companhia, né? É um trailer, uma acomodação especial, que está na sonda, e quando a sonda sai de um poço para outro, transportado de um poço para outro, esse trailer vem para o porto e depois é colocado novamente naquela mesma sonda, noutra sonda. E esse computador foi roubado, com todos os dados do poço de descobridor de Lula. Só tem o seguinte, é claro, que nós tínhamos o geólogo que vai fazer esse serviço no poço, né, final para terminar o poço, ele traz isso é uma coisa feita em etapas, para cada etapa ele traz para a sede a sua cópia, né? Mas o computador foi roubado, quer dizer, os caras tiveram acesso às informações. Às informações, antes, inclusive, de nós tornarmos públicas as notícias sobre a descoberta do pré-sal. Já corria, o setor petrolífero, como qualquer coisa, existem os boatos e tudo mais, as pessoas vão e voltam para as sondas com liberdade, essa coisa toda, mas de qualquer maneira, isso aconteceu antes. Antes, inclusive, da revelação do Snowden. Muito antes. E nós fomos a Brasília, o Gabriel, como presidente da companhia, eu comuniquei imediatamente ao Gabriel, e já na hora a gente disse, olha, isso tem a CIA no meio. A NSA não era conhecida, é interessante, a NSA veio ali com o Snowden. Né? A gente não tinha muita ideia da organização estratégica do Estado, do governo norte-americano, né? Então, quer dizer,
essa atenção, né, dos Estados Unidos sobre o pré-sal já tinha sido percebida com muita evidência bem antes, né? De modo que a notícia do Snowden veio apenas confirmar. Agora, ele veio com muito mais, de nossa parte, muito mais agressividade. Quer dizer, a gente viu que não era apenas uma espionagem industrial. Uhum. Era cibernética. Hein? Era cibernética. Era cibernética e ligada, e tendo como objetivo o próprio Brasil, o próprio governo brasileiro, né? Nas suas iniciativas. Só para relembrar as pessoas, naquela espionagem da NSA, até a Merkel estava grampeada. Né? Não sei se vocês se recordam. A Dilma estava grampeada. A Dilma estava grampeada. Mas me chamou muito a atenção que no pacote Brasil era a Petrobras o objeto. Isso, era a azeitona da empadinha. Muito ali, bem, né? isso tem a razão. Era né? a joia da coroa. É a joia da coroa. Porque é o seguinte, o Brasil, isso a gente tem conversado, quer dizer, o Brasil, com quinta maior extensão territorial, com as riquezas que o professor Bautista Vidal chamava de patrimônio natural, estratégico brasileiro, né? Isso tudo veio, mas nós tínhamos um calcanhar de Aquiles, que era a energia, né? Nós, na história toda, passamos sem energia, né? A energia chegou ao Brasil através da eletricidade no início do século XX, né? Mas energia mesmo, em oferta abundante, para você basear um projeto de Brasil, de desenvolvimento nacional, industrial, a gente não tinha, né? E o pré-sal veio cobrir essa lacuna na nossa base para efetivamente criar um projeto de país industrializado e moderno. E a ascensão do governo Lula cria, e foi muito, diria, na minha opinião, na minha visão bem pessoal mesmo, muito influenciada pelo pré-sal, do lançamento de uma projeção geopolítica mundial pelo Brasil. O Brasil já com essa condição de ter, para o século XXI inteiro, a sua base energética assegurada. Né? Então, eu acho que isso foi, vamos dizer, a gota d'água para despertar definitivamente o interesse da nação hegemônica mundial, né? A respeito o Brasil agora conseguiu tapar o buraco, né? que eles tinham, né? Que era a necessidade energética. Era um país dependente de energia. Conseguimos autossuficiência no próprio 2006, mas logo perdemos, né? Porque os campos da Bacia de Campos são óleo pesado, que eles declinam a produção muito rapidamente, e o Brasil crescendo. Então, quer dizer, o pré-sal veio a base absolutamente estratégica de energia para a gente ter uma nação efetivamente soberana e sermos donos do nosso futuro como nação, né? E me diz uma coisa, Estrela, no Iraque aconteceu a mesma coisa, né? No Iraque aconteceu. Esse poço, que é um dos poços mais importantes da história do Iraque, que foi descoberto pela Petrobras, isso. Se eu estiver enganado, você me corrija, mas o governo militar da época, que é considerado um governo absolutamente honesto, que não teve corrupção, etc., por um dos candidatos à presidente da República, entregou aquele poço de petróleo e não foi explorado, né? A Petrobras acabou não explorando. Não, mas na verdade não entregou, né? O que aconteceu foi o seguinte: com a queda da monarquia iraquiana, e logo pouco tempo depois, o grupo militar que tinha afastado a monarquia foi substituído, houve um outro golpe de Estado, e assumiu o Partido Baath, que é o Partido Socialista Árabe. Né? E esse pessoal, extremamente nacionalista, a primeira coisa que eles fizeram foi estatizar a indústria petrolífera iraquiana, que era dividida pela British Petroleum, era tudo dominado pela British Petroleum. Mas não foi proposto um acordo para que a Petrobras explorasse? Não, vou chegar lá. Tá, é porque... Você está com pressa por causa do... Não, pode falar à vontade. É que eu fiquei achando, será que eu me enganei aí? Não, é o seguinte, aí eles estatizaram, desapropriaram as duas empresas,
que eram subsidiárias, era Basra Petroleum Company no sul e Iraq Petroleum Company em Mossul, uma em Basra no sul e outra em Mossul, no norte. E aí a British Petroleum, o governo inglês, entra na justiça na Corte de Haia e a Corte de Haia decreta o embargo do petróleo iraquiano, o embargo internacional do petróleo iraquiano. E o Brasil era um grande importador do petróleo iraquiano, nós éramos dependentes de petróleo importado. E o que é que faz o Geisel? O Geisel quebra o embargo da Corte de Haia. Está entendendo? E continuou a comprar o petróleo iraquiano. Isso depois criou-se uma situação de fato e o embargo da Corte de Haia foi simplesmente... E o poço ficou lá para eles. Não, E não, peraí. Ah, tem mais história. Os geólogos são contadores de história. Se você der a oportunidade para um geólogo falar, você vai ter que ter paciência. Por favor, Estrela. Aliás, tem gente nos assistindo, eu vi aqui várias pessoas assistindo, mas uma em especial eu quero destacar, que é o Alfará Vivara Kaufman. Bom dia, amigos, e bom dia, Rovai, Tel Aviv, Israel. Então, assim, tem o Zara Soul, a Silvana Rodrigues, o Daniel Cerqueira, a Vera Lúcia, o Valdir Espíndola, o Mário Ferreira de Ourinhos, Luciana Blus. Hoje eu não vou conseguir falar aquele oi, bom dia para todo mundo, mas se vocês puderem ir compartilhando e divulgando a entrevista com o Guilherme Estrela, a gente vai passar hoje da meio-dia, vai ficar até um pouco mais tarde para poder ouvi-lo, afinal de contas não é sempre que a gente pode reunir essas histórias numa pessoa só. Mas enfim, e aí o Iraque, quando a nacionalização das duas empresas inglesas, o que é que fazem os ingleses? Expatriam ou repatriam toda a parte técnica, todos os engenheiros e geólogos ingleses da empresa que trabalhavam no Iraque voltam para a Inglaterra. E a companhia iraquiana, que foi fundada com a nacionalização e com a estatização do setor, ficou sem gente especializada, nem geólogos, nem engenheiros. Tinha uma meia dúzia, mas, de qualquer maneira, não o suficiente para... Então, o que é que fez o governo iraquiano? Abriu na área de exploração áreas para serem oferecidas a empresas estrangeiras que quisessem investir no Iraque. Concomitantemente, a OPEP tinha uma política de considerar como clientes especiais dos países produtores de petróleo aqueles que investiam também em exploração nos países produtores. E coincidiu uma coisa com a outra. E por termos tido o governo brasileiro ter iniciado a derrubada da decisão de Haia, nós fomos aquinhoados com duas grandes áreas exploratórias no Iraque, no território iraquiano. Os franceses, com a ELF, que existia, houve outras áreas, e os russos também, outras áreas, enfim. E aí fomos para lá. E furamos um poço, o primeiro poço, chamado Simbad. Esse poço foi seco, né? Fizemos um trabalho de geologia, sabe, Saúl, espetacular, geologia de superfície, espetacular, com Celso Ponte e Ayrton Northfleet, dois geólogos de superfície históricos na Petrobras. Fizeram um trabalho de superfície com uma minúcia e definiram uma estrutura. Rapaz, a estrutura de Majnun, porque ali, Majnun quer dizer maluco em árabe. Porque é o seguinte, quando baixava as águas que corriam os rios, esse rio, ele era influenciado pelas estruturas geológicas, que tinha uma expressão de superfície muito tênue, mas para a definição do curso, então, cada vazante que dava, ele corria para um lugar. E o árabe disse, bom, esse rio maluco. Muito bem. E furamos o poço de Majnun. E encontramos uma gigantesca acumulação de petróleo. Para você ter uma ideia, Majnun, ele sozinho deve ter o pré-sal todo. Putz. Muito bem. Adiante, aí fizemos o poço, testamos o poço, aquela coisa toda, furamos um outro poço de extensão, confirmou mais um outro poço. Quando a empresa, o governo iraquiano viu o tamanho da descoberta, nos chamou, né? O povo, nós éramos uma meia dúzia de engenheiros e geólogos na sucursal lá,
iraquiano. Antigamente a Petrobras tinha uma empresa chamada Braspetro, né? Muito bem. E aí eles nos chamaram e disseram o seguinte, olha, não foi para isso que a gente chamou vocês aqui. A gente chamou vocês para contribuírem com algumas descobertas e tudo mais, mas vocês descobriram um campo que vai produzir o que todo o Iraque hoje produz. E nós não temos condições políticas de manter esse campo numa empresa, como uma empresa estrangeira, ainda que estatal, ainda que de um país amigo. Né? Porque a gente não sabe o futuro e vocês vão ter em suas mãos uma riqueza que, como eu disse, vai produzir a mesma coisa que o país inteiro produz. Ou seja, eles fizeram o que a gente está fazendo exatamente o contrário. Ao contrário, aqui exatamente. Agora não, com pressão. A consequência do nosso papo é justamente isso. E eles disseram, vamos fazer as contas, chamem a direção, a presidência da Braspetro, da Petrobras, chamem aqui porque a gente vai sentar na mesa, vamos fazer as contas, vamos ver quanto é que vocês gastaram aqui, vamos pagar todas de acordo com o contrato, ressarcir todos os custos, abrir oportunidades no Iraque para empresas brasileiras, aí entramos, a Volkswagen, inclusive, que tem um Passat iraquiano, vocês são outros, não se lembram, mas a Petrobras fabricava no Brasil Passat iraquiano, que era vermelho, tudo cheio de viluzes, bem ao gosto dos árabes. Né? E exportou uma porção deles lá para o Iraque, né? A Sadia passou a exportar frango, né? A Mendes Júnior venceu lá uma licitação para uma construção de uma ferrovia grande. Então, o Iraque abriu espaço para nós colocarmos os nossos produtos lá industrializados. Né? E na época isso não era considerado lobby, não era considerado um crime. Não, de maneira nenhuma. Como foi no caso do Lula agora, que em boa medida isso. É o que... E nos pagou, nos ressarciu tudo em fornecimento de petróleo. Né? Então foi essa a história, quer dizer, foi e nós entendemos perfeitamente a situação, quer dizer, o cara não tinha uma empresa estrangeira com uma riqueza que era estratégica para o Iraque. Tanto que eles mantiveram o campo de Majnun sem produção. Aquilo passou uma reserva estratégica nacional iraquiana. O que é que fez os Estados Unidos, já que tal coalizão, né? Invadem em 2003. Em março de 2003, eu me lembro que eu tinha recém assumido a diretoria de produção e produção da Petrobras. A cena histórica do Bush. Né? E eles, exatamente, a famosa mission accomplished. Foi o mesmo que o parente disse agora. Né? Entreguei o que comprei, não foi na carta dele? Então, ele falou o que o Bush falou, mission accomplished. Né? Então, os Estados Unidos, a primeira coisa que foram para dominar Majnun, né? Fizeram também... Controlaram o Majnun e a partir dali Majnun, que eles vão controlar essa. E a partir dali, o Majnun já está em produção. Está entendendo? Foi adquirido, foi adquirido por um consórcio internacional e tudo mais, mas já está em produção. Né? Que era considerada as reservas estratégicas do Iraque. Depois, e que foi descoberta pela Petrobras. Que foi descoberta pela Petrobras. Como pré-sal. E, Estrela, eu queria chegar nisso agora, falar um pouco do que estão fazendo com a Petrobras. Porque as pessoas, em geral, no senso comum, para quem, como nós, não é especialista no tema, você entende, bom, tudo bem, estão lá privatizando a Petrobras, pô, que pena. Como se fosse só algo triste. Isso. Mas é algo relativamente trágico, né, para o futuro do país. Eu queria que você pudesse falar um pouco disso. Na verdade, eu já falei sobre isso há algum tempo atrás. Na verdade, nós estamos na segunda etapa de um golpe ultraliberal, né? Iniciado até com o Collor, né? Foi o Collor, depois o Itamar Franco também não modificou muito, só não deixou privatizar a CEMIG lá, mas, né? Mas privatizou a Siderúrgica Nacional. Sim, né? E entra o Fernando Henrique com esse modelo, com esse projeto de país, projeto de Brasil. Né? E vai privatizando tudo. Promove a revisão constitucional de 93, onde derruba o monopólio estatal do petróleo. Né? Tira da Constituição uma coisa fundamental, que é a diferença entre empresa atuante no território nacional, mas estrangeira na sua composição de
de capital acionária e com centro de decisão no exterior, e empresa brasileira, com maioria do capital nacional e centro de decisão no Brasil. Isso estava na Constituição de 88, que permitia governo e empresas estatais estabelecer uma diferença de tratamento. Isso existe em todo mundo, não é só nós, não é no Brasil, em todos os países. Tem essa coisa, né? Esse dispositivo, conta com esse dispositivo legal. Isso foi cortado da Constituição. Quer dizer, dentro de um projeto de país que tinha na sua visão ideológica, que isso é uma questão de visão mesmo de sociedade, país e mundo, um Brasil absolutamente subordinado e subalterno, né? E automaticamente alinhado ao movimento, ao neocapitalismo. E hoje, o ultracapitalismo internacional ligado ao sistema financeiro internacional e por aí vai, que todos nós sabemos, né? Só que houve um acidente de percurso e ele não consegue privatizar a Petrobras. Que já tinha até nome. Tinha até nome. Petrobras. Isso. Houve aquele... Como? O marketing foi contratado uma empresa, gastou-se, sei lá, licitação, 1 milhão, 1,5 milhão. Foi uma grana, assim, muito Mas pesada. as coisas não foram adiante, e na minha visão pessoal, porque nós não éramos autossuficientes. Quer dizer, a dependência de energia externa, né, isso não era considerado um ponto fundamental. Petrobras e tudo mais quebrou o monopólio, as outras nós vamos mandar para lá as empresas estrangeiras, vão descobrir muito petróleo e está resolvida essa parada. Não precisa correr o risco político de privatizar a Petrobras. Não, tem gente querendo entrar, se for pode pedir para entrar, não tem problema nenhum, não atrapalha, pode assistir. De maneira nenhuma. Eu queria fazer aqui uma pausa para o comercial. Claro. A Fórum também tem Isso. comercial. Por exemplo, essa caneca, a caneca da Fórum, o Guilherme Estrela vai ganhar uma. Então, se vocês quiserem comprar, mas eu não ia nem falar dela, eu quero falar mais dessa camisa que eu estou vestindo hoje, pessoal, que é a camisa para torcer pelo Brasil na Copa. Ó. Camisa vermelhinha, outro Brasil é possível. Tem um número, vários números, vocês sabem aí, 13, 65. Eu vou dar uma 10, que é a camisa da seleção, para o Estrela, para ele levar de brinde, além de receber a caneca. Então as camisas já chegaram, quem estava querendo perguntou, quem comprou, só avisar. Estrela, deixa eu te falar uma coisa. Onde a gente errou aí nesse processo de condução para que os golpistas tivessem tanta facilidade de rapidamente derrubar toda aquela legislação que foi construída da partilha, conseguir mudar o rumo da Petrobras em coisa de um ano e transformá-la numa empresa quase privada? Pois é. Na verdade, quer dizer, nós, de uma certa forma, não quero empregar o termo falhamos, mas de qualquer forma, acho que não tivemos uma visão clara. E aí é que está o que está em jogo é o Brasil. Nós, na maioria das vezes, eu tenho também sentido isso, nós conhecemos menos das riquezas brasileiras do que a NSA. Entendeu? Eu não tenho dúvida. Então, o que está em jogo é o Brasil. O Brasil... Para a conquista do Brasil, vale tudo. Não tem limite. Entendendo? Para eles terem o Brasil submisso e rastejante às suas ordens e orientações e determinações. Então, houve um golpe preparado de acordo com esse modelo chamado ditadura... Como é que chama? Neoliberal? Neoliberal, eles estão alternativo, como é que é? Ditadura? Tem um nome, uma ditadura que entra o judiciário, entra... Você pode chamar de uma ditadura midiático-judicial parlamentar, de alguma maneira. Que isso é um movimento... Com as Forças Armadas relativamente... Mas isso é um movimento do governo americano, né? Ou seja, um golpe híbrido. É uma híbrido, exatamente, isso. Uma ditadura híbrida, né? É um movimento que não atingiu só o Brasil, atingiu toda a América Latina, né?
E dentro de uma onda neoliberal, inclusive que atingiu a Europa também, que inclusive agora na Espanha houve a reversão, com a diferença que uma coisa são países latino-americanos, também importantíssimos, e outra coisa é o Brasil. Né? O Brasil é o quinto maior país do mundo, tem a maior floresta tropical do mundo, com 10% do oxigênio da atmosfera. Tem aquífero. Tem os 2 maiores aquíferos, Alter do Chão e Guarani. Vamos ser o maior produtor de alimentos do mundo. Temos áreas desérticas comparadas com os grandes países menores do mundo, comparativamente menores do mundo. Né? Temos as maiores reservas minerais do planeta, com o Carajás, do escudo brasileiro, e a Calha Norte do Amazonas. Né? Quer dizer, esse país tem todas as condições, faltava energia. Né? Faltava energia. Nós viemos sem petróleo até a Bacia de Campos, até 1974, dependente de petróleo, não é mesmo? Mas já com grande desenvolvimento. Entregamos boa parte das nossas riquezas em troca de petróleo também, né? Isso. Que é uma coisa que as pessoas não... Pois é, a gente tinha que pagar petróleo em alguma coisa. Exatamente. Então, um gigante desse com um pé de barro que era falta de energia, né? Grande desenvolvimento na hidroeletricidade, mas não resolve a parada brasileira. Nós somos um país sobre pneus, né? Precisamos de combustíveis. E a hidroeletricidade também não é confiável, porque 2 anos de seca nós entramos em apagão. Né? E surge a autossuficiência de Campos, com o petróleo pesado de Campos, mas os campos da Bacia de Campos declinam por causa do petróleo pesado muito rapidamente. Perdemos logo a autossuficiência, o Brasil começa a se desenvolver e descobrimos o pré-sal, que dá ao Brasil, que propicia e fornece ao Brasil a condição de independência energética, não só de independência de soberania energética, mas de oferta abundante de energia durante o século XXI. Quer dizer, afinal, nós adquirimos todas as condições, né, de termos um projeto de país associado também, e aí falar sobre pré-sal é interessante, associado ao mercado brasileiro, nosso, né? Nós somos a 9ª economia do mundo e ocupamos o 70º lugar, de acordo com as últimas informações que eu tenho, no consumo de energia por cabeça, por habitante, e consumo de energia per capita é parâmetro de qualidade de vida. Então, desenvolvimento. Desenvolvimento, então você vê aí o grande problema de desigualdade social que nós temos, né? E até de parque industrial, né? Porque você consome energia também para o... Não, principalmente por isso. Quer dizer, na parte industrial, para você propiciar ao cidadão brasileiro o acesso a melhores quantidades de vida, mais confortável e tudo mais. Não, estou só agregando aí. Que a energia é fundamental, né? Então, isso aí, o mercado brasileiro, como um potencial, esse consumo de energia é ridículo, né? Nós éramos para se somos a 9ª economia do mundo, certamente não vamos ser igual aos Estados Unidos, que é um absurdo de desperdício de energia, mas podemos ser a 15ª consumo de energia per capita. Isso, quer dizer, a elevação da qualidade de vida brasileira e das desigualdades seria absolutamente extraordinária. Isso não era possível ser considerado como aceitável pelo poder hegemônico mundial. Ao mesmo tempo, como também o pré-sal teve uma influência muito grande nisso, nós partimos para a associação com países para formar um bloco geopolítico mundial, que foram os BRICS, né? Que efetivamente são uma ameaça, né? Há um retorno a uma bipolaridade, né? Que com a queda da União Soviética o mundo transformou-se num mundo monopolar, unipolar, com predominância aí tecnológica, científica e militar norte-americana, que fazem o que querem no mundo inteiro, né? Está aí o Oriente Médio, para a gente ter como exemplo, né? E o Brasil toma iniciativa, junto com outros países, de formar os BRICS. Que Rússia, Brasil e China, bom, isso é um peso pesado que não é para qualquer um enfrentar. Isso não era tolerável. E mesmo a Índia com aquela população gigantesca. E a Índia, né? A Índia e a África do Sul também é um satélite ali. Exerce um subimperialismo no continente africano. Enfim. Ou seja, estrategicamente é importante. Isso não era tolerável
nos estudos, na inteligência estratégica norte-americana. Né? E aí decorreu disso o golpe. Né? E de uma forma absolutamente arrasadora, quer dizer, tira uma presidenta e entra um presidente que governa por medidas provisórias, modificando a Constituição, tudo, o camarada, porque eles sabiam que, aí que está, já naquela época, olha, não podemos esperar a eleição de 2018, porque as chances de perder as eleições são completamente palpáveis, né? Então temos que fazer isso nesse pequeno período de tempo. E fizeram. Né? Repetindo a frase do senhor Parente, né? Entrego o que eu prometi. Entendendo? Então, quer dizer, preparam a Petrobras, esquartejam a Petrobras, que isso fizeram no setor elétrico. Muito rapidamente, né? Isso é isso que me... assim, muito rapidamente. A construção demorou muito mais tempo do que a demolição do projeto. Né? Porque, ele foi muito ágil. Eles sabiam que só tinham 2 anos, né, para fazer isso, antes das eleições. E tem o seguinte, nós temos que, agora, é a pergunta que você fez, quer dizer, a nossa capacidade de prever, né, de alguma forma, prever a dimensão disso com que nós estamos tratando, se eles não vão perder essa eleição. Isso é uma possibilidade que nós temos que considerar. Esses caras não estão... Não deram golpe para perder em 18. Não deram golpe. Sempre falei isso. A NSA não deu golpe para perder novamente o Brasil. Né? Isso seria menosprezar, mais uma vez, já que nós não tivemos naquela época essa visão. Né? Então, é isso que está acontecendo. Esquartejaram o sistema Petrobras, fizeram a mesma coisa que fizeram no sistema elétrico. Né? E aí você vai partindo em pequenos pedaços e vai vendendo os pequenos pedaços. Naquela época, nós vendemos 40%, acho, da refinaria de Canoas para ir para o PF, né? Que eles começaram a privatização quebramos o monopólio da exploração e produção e começamos a vender refinarias, essa coisa toda. Então, isso está dentro de um projeto de país, né? Nós precisamos entender que nós estamos diante de um projeto de país. Esses caras têm um projeto de país. O discurso neoliberal costuma defender esse projeto do Pedro Parente da seguinte forma: mas é um absurdo ficar defendendo a Petrobras no Estado porque aumenta a corrupção e quando a empresa é privatizada ela é melhor gerida e os recursos voltam em impostos. Pois é, isso é uma falácia total. Queria te ouvir. Eu sei, mas... A crise de 2008 nos Estados Unidos, a crise bancária, era corroída por corrupção. A base da crise de 2008, né, americana, era de corrupção. Eles corromperam os departamentos de economia das principais universidades privadas americanas para produzirem atestados que suportavam aquela loucura, né, dos derivativos, aquela coisa que... Aliás, tem um filme chamado Inside Job, você deve ter assistido. Claro. Que conta essa história, inclusive chama os reitores. Uma história de 20 trilhões de dólares, né, que foi contra o governo americano, injetou na economia. Né? E fizeram o que nós não fizemos aqui, quer dizer... Mas e paga imposto, que é essa questão. A quantidade que eles pagam de imposto compensa, pegando esse lado do tributo. Não, eles deixam tributos em grande escala. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, depois de privatizada, ela deu mais lucro ao Brasil do que se ela fosse brasileira? Eu acho que não. Porque, aí que tá, você está me fazendo uma pergunta sobre economia. Tá. E nós viemos, a gente até veio conversando no carro. O que eu vou falar aqui é uma opinião de um cidadão. Claro. Não sou acadêmico, não tenho títulos acadêmicos, só honoríficos, mas não, né? Para mim, a economia, você chama um economista depois de você construir, do seu ponto de vista ideológico, político e ético, um projeto de país. Aí você chama um economista e diz, olha, dá um jeito nisso para essa coisa ser sustentável. Mas não ao contrário. Então, nós temos
um vício, na minha visão, não quero ofender ninguém, por Claro. favor, de considerar primeiro o aspecto econômico. Aí você, veja só, vou dar um exemplo. A Petrobras andou fechando campos, o petróleo desceu de preço, naquela doideira que foi a queda do preço do barril em 2014. E, efetivamente, muitas das nossas acumulações, principalmente terrestres, produziam petróleo a mais do que 20 e poucos dólares, como o petróleo viu. A base em que o petróleo chegou no fundo do poço, né? E a Petrobras, inclusive, desativou alguns campos que produziam o petróleo mais caro do que o preço internacional. Então, eu pergunto a você, para o Brasil, para uma empresa estatal, que tem que ter, basicamente, ela tem que ter compromisso com o Brasil, com o maior acionista que representa o povo brasileiro, né? Ela não pode optar por remunerar o acionista privado, antes de mais nada. Ela tem que optar para o governo investir nas suas políticas públicas. Muito bem. É melhor a gente produzir um petróleo. O petróleo, naquela época, estava a 30 ou 40 dólares. É melhor a gente produzir um petróleo a 10 dólares a mais o barril no Brasil ou importar o petróleo 10 dólares mais barato? É claro que é melhor produzir no Brasil. Claro. Porque você cria imposto, né? Você mobiliza a economia, enfim. E, do ponto de vista social, a empresa, inclusive, principalmente no Nordeste, a presença da Petrobras tem uma parte social extremamente importante. Claro, você escolhe onde vai desenvolver o país. E não é, e você tem políticas da empresa, pelo menos tinha política da empresa, de interação com as comunidades, melhoria das condições de vida das comunidades, tudo como uma contrapartida da presença. E engenheiro estava até arrumando emprego aqui no Brasil, né? E engenheiro arrumando emprego. Então, de engenheiro, não de vendedor de cachorro-quente. Não engenheiro que virou suco, como era na época anterior, lá do governo Fernando Henrique, abriu lembra-se, tinha um restaurante na Paulista, que era uma casa de sucos. Isso. O nome era O Engenheiro que Virou Suco. Porque não tinha emprego para engenheiro, ser engenheiro. E boa parte dos formados, inclusive pelas menores universidades brasileiras, no percurso anterior ao governo Lula e Dilma, trabalhava no sistema financeiro. O engenheiro era formado em curso de engenharia para trabalhar em banco, para ser bem... Então, assim, e agora isso está voltando a acontecer. Pois é, só para terminar, é o Claro. seguinte, quer dizer, uma coisa é você utilizar como premissa a abordagem econômica num negócio, numa empresa, nem na empresa de ônibus também não. Mas uma coisa, numa padaria, essa coisa toda. Outra coisa é você imprimir a visão economicista num sistema produtivo da importância estratégica, não só para a soberania nacional, mas para a melhoria das condições do povo brasileiro, né? Como o sistema de petróleo e gás natural, de energia, né? Então, a visão econômica tem que ser no final das contas, não no início das contas. Né? Então, a história da Petrobras é essa, você gerencia um complexo sistema produtivo, né, compensando perdas e ganhos nos elos dessa corrente, você objetivar um custo mais barato para o consumidor lá no fundo, lá na ponta, porque esse consumidor é o povo brasileiro, seja ele o dono de um Chevette, um dono de um caminhão ou um empresário que tem uma indústria. Né, que precisa de energia, tá entendendo? Então, essa é a visão. Agora, se você achar que não, que a sua visão... rentabilizar o investidor externo que comprou a ação. Isso como premissa básica, inicial, aí você destrói. É o que estão fazendo com a Petrobras. Quer dizer, Estrela, eu tendo a concordar com você que essa eleição de 18... se precisar, eles fazem qualquer coisa, inclusive adiam a eleição, se for o caso. Cria uma convulsão social. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho falado nos comentários que faço aqui, quando não tem entrevista, de que eles podem produzir uma convulsão social para que isso sirva para uma junta governativa, aí solidificando esse golpe híbrido, o judiciário... setor político, parlamento e talvez forças armadas, enfim, uma tríade aí que governe o país até 2020 para acalmar, para serenar os ânimos.
para poder solidificar o golpe, mas vamos levar em consideração que vai ter eleição e que na eleição daqui a 6 meses, hoje eles têm pouquíssimas condições objetivas de ganhar no voto. Se ele for a decisão do voto, eu considero que um dos candidatos que estão colocados, mesmo se o Lula não for candidato, da centro-esquerda vão para o segundo turno e que ganha e derrota o candidato desse centro, que na verdade de centro não tem nada. O que a gente tem que fazer, se isso porventura, num acidente de percurso, dada a nossa análise mais pessimista, vier acontecer em relação à Petrobras? O que tem que ser feito para fazer com que a Petrobras volte para o curso anterior e retome o seu projeto que foi desenhado? Muito bem, muito boa pergunta. Isso não só em relação à Petrobras, em relação ao Brasil inteiro, tudo que esse governo fez, mas vamos nos restringir à Petrobras. Não adianta, na minha visão, sob a ótica da importância para o Brasil, para o desenvolvimento nacional da Petrobras, né? Não adianta você gerenciar a Petrobras que já está aí. Está entendendo? Claro. Porque você vai gerenciar, na verdade, uma empresa que já teve, do seu ponto de vista estratégico, de longo prazo, porque o pré-sal, sabe, ele traz isso, o pré-sal trazia a sustentabilidade da companhia a longo prazo, durante todo o século XXI. Então, quando você modifica, tira a Petrobras de operadora única, né? Você quebra a política de conteúdo nacional, você fere o sistema, o projeto de desenvolvimento brasileiro, genuinamente brasileiro, ou principalmente genuinamente brasileiro, nós não vamos isolar o país do restante do mundo. Uhum. Então, você, com uma pré-condição para nós retomarmos um desenvolvimento autônomo, com o Brasil, um país, na minha visão, soberano, você tem que desfazer tudo o que eles fizeram. E aí entra o professor Bercovici, daqui da USP, né? Um camarada brilhante. Ontem até o Paulo Henrique Amorim citou, e é verdade. Esse governo, os atos que esse governo tomou, são falhos na origem. Porque esse governo não tem legitimidade. Foi um governo imposto dentro de um golpe híbrido, né, em que você tem os 3 poderes da República totalmente comprometidos, ou na sua maioria comprometidos com essa nova visão absolutamente destruidora do Estado Nacional, como disse o Nicoleles, né? Eles querem exterminar o Estado Nacional. Então, não tem outro jeito. O novo governo que entrar, ele tem que desfazer isso tudo. E não é uma coisa fácil, eu tenho discutido isso com gente muito de uma visão diplomática, essa coisa toda, mas não tem outro jeito. O pior que pode acontecer, e isso é uma opinião pessoal minha também, é nós ganharmos essa eleição e querermos administrar esse entulho apodrecido, anti-brasileiro, que está aí montado. Ou a gente desfaz esse entulho e recupera, no caso da Petrobras, anula todos os atos referentes a esse governo, né? O Requião, inclusive, disse que é melhor avisar os países. O Ciro tem feito esse discurso de que vai fazer... e o Lula, quando solto, estava na mesma toada. Então, ou seja, pelo menos você tem a Manuela e o Boulos, eu não preciso nem dizer, porque eu acredito que também então, tem esse é um ponto central do novo governo. Porque, repito aí, se nós elegemos um novo governo, se esse novo governo não se propuser a enfrentar, né, e a correr qualquer tipo de risco, aí que está... não somos um país pequeno, somos um baita de um país, né? Nós temos que correr esse risco para romper isso tudo que está aí. Acho que o povo se deu conta, quer dizer, já vinha se dando conta, mas a greve dos caminhoneiros, ela deixou nu o problema. Por mais que essa greve tenha sido aproveitada de forma oportunista por setores de extrema-direita, a questão de por que defender a Petrobras é importante.
Né? No momento que ela começa a ver o gás a R$100, a gasolina a 5, o óleo diesel, as estradas pararam, os caminhoneiros não têm condição de tocar a vida, o alimento não chega, aumenta o preço do tomate, aumenta o preço da batata, a coisa fica clara. Aliás, a gente precisa transformar isso em meme, em videozinhos curtos. Falar, ó, tá vendo por que defender a Petrobras? Concordo plenamente com você. Pessoal, uma gestão integrada do Estado. Não precisa ser uma companhia pública, pode ser a própria Petrobras, só uma companhia integrada, uma gestão integrada. Eu até defendo uma gestão integrada de toda a matriz energética brasileira. Para mim, é uma gestão com a influência do Estado, da matriz energética integrada, entrando petróleo, entrando fósseis e renováveis. Né? Então, somente esse modelo é que resolve essa parada. Porque o modelo de considerar tudo o mercado, que o mercado vai resolver tudo, deu nisso, quer dizer... nós estamos passando um vexame internacional, aliás, vários vexames internacionais, né? A nossa diplomacia e tudo mais, enfim, estamos sendo considerados um país de quinta categoria. Né? Quer dizer, promovemos a retomada, o incremento do uso da lenha. Mais de 1 milhão de lares brasileiros voltaram a usar lenha. Isso é uma coisa absolutamente atrasada, quer dizer, esse pessoal voltou ao Paleolítico, o geólogo está aqui, voltaram a 10 mil anos atrás, está entendendo? E outra coisa que é absolutamente inaceitável, meus amigos, como cidadão brasileiro, voltou a aumentar o índice de mortalidade infantil. Esse governo é infanticida, cara, está entendendo? Isso é um crime contra as nossas crianças, isso não pode ser aceito de maneira nenhuma. Então, isso tudo tem que ser desfeito. Né? Tem que ser desfeito. E temos que nos propor a romper isso. Né? Tá entendendo? Enfrentar e romper e os governantes irem para a televisão e mobilizarem a população, fazerem isso que você fez, a tomada de consciência para um fato, né? Tão impactante quanto foi essa greve dos caminhoneiros. É isso que nós temos que fazer. Porque se elegermos e quisermos gerenciar esse entulho podre, fedorento que está aí, isso vai ser, a gente vai legitimar essa droga. Muito obrigado, Guilherme Estrela. Quer dar algum recado para as pessoas? Não, recado, eu agradeço muito a oportunidade, né? É um prazer te ter aqui. Aliás, você está aqui em Santos, o Guilherme está aqui na Casa Fórum. Agora já vou chamar de Guilherme, que está na entrevista, a gente já ficou íntimo. Mas eu quero agradecer a oportunidade, né? Vai ter uma palestra? Vai ter uma palestra na Unifesp, que horas? 17h30. 17. Não, Marcelo. Instituto de Ciências do Mar, às 17h30, na Carvalho de Mendonça. Na Carvalho de Mendonça, na Unifesp da Carvalho de Mendonça, no Instituto de Ciência e do Mar. O Guilherme Estrela vai estar conversando, então é aberto, não é só para os alunos. Ontem ele já esteve aqui, está a convite do Sindicato dos Petroleiros, né? Sindicato dos Petroleiros da ABCP. Da ABCP, então queria agradecer aos colegas da ABCP e dos Sindicatos Petroleiros que permitiram que ele viesse aqui nos conceder essa entrevista e bater esse papo. E dizer para o Guilherme agora, já com certa intimidade, que eu vou querer falar mais com ele conforme essa conjuntura for sendo alterada em relação à questão da Petrobras. Isso a gente pode fazer de vez em quando via Hangout, via transmissão direta, umas conversas. Falar de novo aqui que a gente já está com as camisas da revista Fórum para torcer na Copa. Um outro Brasil é possível. Tem o número 13, o número 65, vai ter o número 12 que o pessoal do Ciro está pedindo, tem o 50 do PSOL, ou seja, os partidos de centro-esquerda e esquerda estão todos aqui na torcida, vamos meter a nossa camisa para não ficar com cara de pato, com todo o carinho do mundo, mas não dá para usar a camisa da CBF, eu não falo nem da seleção, porque essa camisa ficou com cara de CBF e tem uma charge que está circulando que é excelente, um monte de camisa dessa da seleção, o menininho olha pro pai e fala, pai, vai ter golpe de novo? É um pouco, essa camisa ganhou essa coloração, ela vai se perder com o tempo, mas nesse momento acho que a gente tem que dar outras coisas. E não é a camisa da Suíça, viu, Daniel, que tá me tirando sarro, falou, pronto, já vi que vou torcer pela Suíça. Tá parecida mesmo. Gente, brigadão, beijos a todas e a todos, grato, Guilherme Estrela. Que é aqui, assim, além de todo o carinho que a gente tem pelas suas descobertas, o seu conhecimento aqui,
é muito importante para essa geração que está chegando. Eu que agradeço a oportunidade. Grande abraço. Grande abraço. A caneca é essa, né? Você vai me dar?